A paz do Senhor e que as ricas, gloriosas e eternas bênçãos do Deus eterno e santo sejam multiplicadas sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre os seus projetos, restaurando, fortalecendo, curando, fazendo tudo novo e abrindo novas perspectivas de futuro para a glória eterna do santo e maravilhoso nome de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Fábio Amaral. Sejam todos bem-vindos a esta preciosa oração do dia 25 de setembro, aonde iremos buscar a face deste Deus precioso e santo, e sabemos que nunca saímos vazios da presença do Senhor. Muito pelo contrário, sempre somos fortalecidos, renovados, curados, revestidos de poder. Tudo aquilo de que nós precisamos está na pessoa eterna e santíssima de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso Deus é a nossa fortaleza. Portanto, eu quero pedir que você deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Aquela causa que parece impossível. Aquele familiar que se afastou dos caminhos do Senhor. Aquela pessoa que está enferma, que parece que para a medicina não há jeito. Para o nosso Deus há solução. Faça o seu pedido de oração. Nós estaremos clamando ao Senhor. Eu estarei apresentando nome a nome. E creia, Deus revelará a sua glória e a sua graça, manifestando o seu eterno e maravilhoso poder. Antes, porém, eu tenho uma preciosa palavra para compartilhar com você, que se encontra em 2 Crônicas, no capítulo de número 20, dos versículos de número 1 ao versículo de número 24, que diz: E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante de teu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe,
e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e sereis prosperados. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, para que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Amados irmãos, fala-nos o texto que vieram a peleja contra Josafá, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, para riscar Israel do mapa, para acabar com todos. O projeto de Satanás sempre foi riscar Israel do mapa. Os projetos do inferno contra Israel sempre foram acabar com toda a nação. Vemos atualmente o Hezbollah, o Irã e muitas outras nações se levantando com ódio, com fúria, para riscar Israel do mapa. Vimos isso em 1948, em 1967, e este ódio vem pelas décadas, vem vindo, e esse ódio só cresce. Mas este ódio
tem origem no inferno. Mas eu quero te dizer que todo ódio maligno contra a sua vida, para te riscar, para acabar com você, para acabar com os seus projetos, para acabar com o seu lar, para acabar com a sua família, cai por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque quem peleja pelo teu lar, porque quem está pelejando pela sua alma, porque quem está guardando a sua vida, não é o homem, não é outro senão o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O povo de Deus, ele pode até passar por guerras terríveis, e a nossa luta hoje não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta não é contra seres humanos, e nós desejamos trazer tanto os filhos de Moabe, os filhos de Amon, alguns dos amonitas representam e podemos tipificar como hierarquias demoníacas que estavam se levantando contra esta nação, e os quais também se levantam hoje contra o povo de Deus. Se posicione diante do Eterno, se posicione na autoridade do poder do Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida. Veio a notícia: Josafá, vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e já estão aí, ó. Estão aí pertinho em Azazon Tamar, que é em Gedi, estão aí. Qual a tua reação diante das más notícias? Qual a sua reação quando o mal se levanta em fúria contra a sua alma? Você se posiciona diante do seu Deus, firmado na gloriosa palavra de Deus, ou você recua? Qual a sua reação diante do combate espiritual? Você declara a palavra de Deus e toma toda a armadura espiritual, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vai para cima, porque a palavra de Deus, ela nos fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Então percebemos pela palavra de Deus que a igreja não foi feita para recuar, a igreja não foi feita para fugir, a igreja foi feita para avançar. Quem tem que fugir diante de você é o diabo. Quem tem que fugir diante de você são os principados e potestades, porque a palavra de Deus, ela nos fala: pisareis serpentes e escorpiões, toda a força do mal, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Fala-nos o texto que Josafá temeu, mas ele tomou uma atitude muito corajosa. Ele se pôs a buscar ao Senhor. Muitos temem e recuam. Muitos temem e murmuram: Senhor, olha para mim, olha para o meu estado. Se o Senhor estivesse comigo, se o Senhor me amasse, eu não estaria passando por isso. Mas Josafá não murmurou. Josafá, enquanto homem, ele até teve uma reação temerosa, mas ele se pôs a buscar ao Senhor. Mas eu quero dizer que aqueles que se encontram alistados no exército de Jeová, revestidos do poder do Deus Todo-Poderoso, eles temem ao Senhor e nunca ao exército inimigo. Eles caminham contra o mal, porque eles sabem que ao seu lado está o Deus eterno, aquele que pode lhes conferir a vitória em todas as pelejas. Deus pode te conferir a vitória em todas as pelejas. Não tema quando o mal se levanta, porque a palavra de Deus, ela nos fala que todo aquele que quiser viver piamente no Senhor padecerá perseguições. Não tema as perseguições. Deus é contigo, Ele é a tua retaguarda. Temos o seu nome sobre a nossa fronte, e
debaixo do sangue de Jesus Cristo, nós levantamos e empunhamos a bandeira do Evangelho, dizendo que Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. O crente, quando ele sofre o ataque espiritual, ele avança, ele repreende o mal, porque na vida do servo e da mulher de Deus, a maior defesa sempre será o ataque. Repreenda, se posicione na palavra de Deus, não aceite os dardos inflamados do maligno, nem as mentiras de Satanás contra a sua vida. Você é filho do rei, você tem a autoridade de Deus, tu és sacerdote do Deus Altíssimo. Deus, ele nos constituiu reis e sacerdotes, e na autoridade do nome do Senhor, todo o mal tem que cair para a glória do nome do Senhor. Fala-nos o texto que Josafá apregoou jejum em todo o Judá. Porque existem certas castas de demônios, nos falou o Senhor, que só saem com jejum em oração. Estabeleça um tempo de oração, estabeleça um tempo na presença do Senhor extra, estabeleça um tempo de jejum, onde você clamará ao Deus eterno, onde você receberá da parte do eterno as diretrizes, as estratégias para o combate. Muitas vezes não sabemos o que fazer de forma clara, mas quando nos prostramos na presença do Senhor, quando separamos um tempo de consagração e oração perante o Senhor, adorando, glorificando, santificando a nossa alma perante o Eterno, Deus, ele vai trazendo a clareza diante de todas as circunstâncias pelas quais se levantaram e se levantam contra a nossa vida, e nós temos a resposta. Sempre que vamos à presença do Senhor, nós nunca voltamos duvidosos. Sempre que vamos e voltamos da presença do Senhor, nós sempre saímos convictos, e toda confusão, em toda incerteza cai por terra, porque Deus traz a luz do entendimento da glória do seu Espírito sobre as nossas vidas, e na diretriz do Senhor nós agimos, e na diretriz do Senhor nós avançamos, e na diretriz do Senhor nós conquistamos, porque todas as vezes que nos posicionamos e que recebemos de Deus a luz do entendimento em todas as circunstâncias, os nossos passos são confirmados pelo Senhor, e de acordo com a orientação do Eterno, dá certo, sempre dará certo, todas as vezes, todas as atitudes, todas as ações, todas as reações que você tiver na direção do Senhor vai dar certo. Pecamos todas as vezes que não buscamos as diretrizes do Senhor. Há um povo ainda hoje que busca confirmações e que só age diante daquilo que Deus mostra. Nunca tome as atitudes pelas suas próprias emoções. Nunca se mova pelas suas próprias reações naturais, porque há caminho que ao homem parece ser bom, muito bom, extraordinário na verdade, mas os seus fins conduz aos caminhos da morte. Mas quando Deus mostra, você tem paz. Não haja no impulso. Quem disse que é para você agir na angústia, no impulso, movido pela ansiedade? Não vai dar certo. Busque antes a presença do Senhor e depois vá convicto da resposta, sabendo que da mão do Eterno virá a sua vitória. Sabe de uma coisa? Da mão do Eterno sempre virá a nossa vitória. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Nós, enquanto família, enquanto corpo de Cristo, nos ajuntamos para pedir socorro ao Senhor e para buscar a presença do Senhor. Portanto, é necessário que você volte para as reuniões de oração da sua igreja.
Portanto, é necessário que você participe enquanto membro da sua igreja, dos cultos, e comunique com a sua liderança espiritual as suas necessidades. Sempre foi devastador. A solidão, sempre foi muito prejudicial, o afastamento, pessoas que se afastam, pessoas que se isolam, reclusas, e não comunicam aos santos, ou à igreja do Senhor, ou à liderança espiritual, as suas necessidades. Pessoas que se distanciam do corpo de Cristo, pessoas que se distanciam da comunhão do corpo de Cristo e da igreja, são pessoas que se tornam alvos fáceis para o inimigo da sua alma. Não torne-se um alvo fácil para o diabo. Esteja em comunhão, busque a presença de Deus, vá para os cultos com vontade ou sem vontade, não importa, vá para os cultos. Uma coisa eu posso te garantir: você voltará renovado, fortalecido, sempre que, crendo, abrir o seu coração e receber a palavra de Deus e tomar posse de tudo aquilo quanto o Senhor tem para a sua vida. O caminho da vitória é buscar ao Senhor. Todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E fala-nos o verso 5 que pôs-se em pé Josafá na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, ali diante do pátio novo. E Josafá ergueu a sua voz ao Senhor. Josafá clamou ao Senhor. Ele começou adorando a Deus, declarando que Deus era o Deus dos seus pais, o Deus dos céus, que criaste os céus e a terra. Ele declarou que o Senhor era o dominador sobre todos os povos, sobre todas as gentes, e que na sua mão há poder e força, e não há quem que possa resistir. Josafá declarou a palavra de Deus, porque tudo quanto Josafá declara no versículo de número 6 é tudo aquilo que está embasado nas escrituras sagradas. Portanto, eu quero te dizer, declare a palavra, ore a palavra. Já vimos muitas pessoas orando o problema. Apresente, lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, mas declare a palavra. Ele é o dominador. Declare: Senhor, tu és o Deus dominador da minha vida. Tu não somente reina sobre todas as gentes, mas tu és o meu Deus. Tu és a minha fortaleza. Na tua mão há força e poder, e eu creio, Senhor, que o que me dará a vitória virá da tua mão, Senhor, porque não há nesta terra quem te possa resistir. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, das maravilhas pelas quais o Senhor já realizou na sua vida. No verso 7, Josafá, ele como se lembra na oração de tudo aquilo quanto Deus fez, da forma como tirou o povo de Israel a braço forte ali do Egito, e da forma como chamou a Abraão para sempre. Josafá reconhece no versículo de número 12 que neles não há força perante esta grande multidão que vinha contra eles, e eles não sabiam o que fazer, mas ele diz: Senhor, os nossos olhos estão postos em ti. Os nossos olhos hoje estão postos no Senhor, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta suportou a morte de cruz. Reconheçamos, pois, aquele que sofreu tal contradição dos pecadores contra si mesmos, para que não enfraqueçamos, desfalecendo em vossos ânimos. O Deus que venceu o mundo é o Deus que hoje, por intermédio de nós, vencerá toda a oposição das trevas. Não há força em nós
perante esta grande multidão que vem contra nós, mas a nossa fortaleza é o Deus eterno. A tua fortaleza, a tua sabedoria, a tua resistência, o teu poder, o teu vigor, a tua estratégia é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Não tema quando a adversidade se levantar, não tema quando o mal se levantar, muito pelo contrário, magnifique o nome do Senhor. Você teria motivo para se preocupar se tudo estivesse às mil maravilhas. Se você tivesse sem problema algum, sem luta nenhuma, sem adversidade, sem perseguição nenhuma, uma quietude, uma paz, o ímpio dando tapinha nas suas costas, o pecador te amando, recebendo você com tanta alegria, todos te abraçando, quem tem temor de Deus, quem não tem temor de Deus, todos te amando de forma tão calorosa, o mundo nos recebendo de forma tão amistosa. Aí sim, você teria motivo para se preocupar. Porém, se hoje a guerra se levanta contra a sua vida, é sinal que Satanás não está nem um pouquinho feliz com o seu posicionamento em evangelizar. Toda a oposição e toda a guerra que se levantou contra ti no âmbito espiritual é resultado da ira, da fúria de Satanás contra a sua vida, desde o momento em que você decidiu consagrar a sua vida em santidade ao Deus Todo-Poderoso e a buscá-lo com intensidade. O inimigo não suporta uma vida consagrada na presença do Senhor. Ele se levanta em perseguição, em fúria, mas alegra o teu coração, porque se você está alegrando o reino dos céus, automaticamente você está desagradando as trevas, e importa a nós agradar aquele que nos chamou. Caia por terra agora o inimigo de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Todo o Judá, nos fala o verso 13, estava em pé perante o Senhor, todos, também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Põe-te em pé, te diz o Senhor agora, e falarei contigo. Veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, o qual era um levita dos filhos de Asaf, e Deus usa este homem. Deus quer te usar como a boca dele no mundo que jaz no maligno. Seja boca de Deus, consagrado ao Senhor, para que Deus fale com o perdido, com o contrito, com aquele que precisa de uma direção, com aquele que precisa de libertação. Diga hoje mesmo: eis-me aqui, Senhor, eu desejo ser esta pessoa que o Senhor vai usar. Eis os meus lábios, santifica-os para o louvor da tua glória. E Jaaziel disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Deus usando um homem, meus irmãos. Deus falando com o povo. O povo estava perante o Senhor, buscando, clamando, jejuando, e a resposta vem com poder. Dai ouvidos, atente às minhas palavras, meu povo. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Da mesma forma que no passado a peleja era do Senhor, da mesma forma hoje a peleja contra Israel pertence ao Senhor. O Hezbollah quer riscar Israel do mapa. O Irã se levantou numa fúria infernal para tentar riscar Israel do mapa, mas este desejo eles não terão, porque quem peleja pelo Estado de Israel é o Deus
Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Não temais, nem vos assusteis. Minha é a peleja, te diz o Senhor hoje. A peleja é minha serva. Apenas adore, creia, se posicione na minha palavra, porque no tempo certo venho com a minha justiça. Sou eu quem vou dar resposta. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira, dizes, Deus mostra certinho por onde eles vêm. Deus mostra certinho aonde eles o acharão, lá no final do vale, diante do deserto de Jeruel. Deus mostra. Deus ainda mostra para os seus profetas, para os seus servos, para os seus filhos. Deus ainda mostra para o anjo da igreja, para os seus filhos, para o pequenino contrito que treme diante da sua palavra. Deus mostra o local exato, tudo certinho, e ele te diz, nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Parai, se posicione no centro da vontade de Deus. Há certeza, no centro da vontade de Deus há convicção. Não há dúvida no coração de quem caminha de branco na presença do Senhor. A vitória é certa. Aquele que se posiciona diante do Deus eterno, Jeová Jiré, o Deus que provedor, o Deus que tudo realiza para o seu povo. Não há dúvida, mesmo que ele passe pelo vale da sombra da morte, não teme mal algum, porque ele sabe que Deus está com ele. A sua vara e o seu cajado lhe consolam. Deus é aquele que prepara uma mesa perante você na presença dos teus inimigos. Deus é aquele que unge a sua cabeça com óleo, o seu cálice transborda, e você pode declarar de certo que a bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Seja o profeta do Senhor sobre a sua própria história, declarando aquilo que Deus declara a seu respeito. Fale a palavra na adversidade. A espada do Espírito é a sua arma de ataque, de defesa em todo o tempo. E você verá a salvação do Senhor. Não é para temer, te diz o Senhor. Não é para se assustar, te diz o Senhor. Amanhã você sairá ao encontro deles, porque o Senhor será convosco. Josafá é impactado pelo poder dessa palavra. O povo é impactado pelo poder desta palavra. Nós somos impactados pelo poder da palavra de Deus. Ela alegra o nosso coração. Diante desta palavra de vitória, exultemos diante do Eterno. Josafá se prostrou com o rosto em terra. Não apenas ele, mas todo Judá, também os moradores de Jerusalém, se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor, porque a estes ainda hoje o Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade, gratos pela sua mão, gratos pela sua bondade, gratos pela sua provisão. Assim como os levitas, no verso de 19, se levantaram para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta, se levante para louvar ao Senhor em gratidão pela sua lei, porque aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, por você é a sua retaguarda e a garantia da sua vitória em todo o tempo. Josafá se levantou em autoridade
E disse ali para todo o Judá, também para os moradores de Jerusalém: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e sereis prosperados. É Deus na boca de Josafá, porque todas as vezes que cremos no Senhor, o nosso Deus, estamos seguros, porque a qualidade do conquistador pela fé é a peleja, ele não recua, ele está seguro, ele tem a certeza daquilo que Deus é para ele. A qualidade daquele que crê na palavra, nos profetas do Senhor, eles são prosperados em todo tempo. Há prosperidade para quem se posiciona sobre a palavra do Senhor. Eles se aconselharam entre si e ordenaram cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Deus nos está dizendo também neste momento: louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Você pode tomar posse desta palavra neste momento: louvai ao Senhor. Não é para recuar, não é para entristecer, não é para reclamar, é para louvar ao Senhor. A palavra de Deus, ela nos fala: louvai ao Senhor. Mas e agora? Agora é vitória. Louvai ao Senhor, se posicione. Por quê, pastor Fábio? Porque a sua benignidade dura para sempre. É a arma do louvor, da adoração. E no mundo espiritual, os inimigos que se levantaram contra a sua vida serão desbaratados para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Porque ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e a palavra de Deus, ela nos fala que eles foram desbaratados. Os inimigos da tua alma, que são espirituais, serão desbaratados. Todo dardo inflamado que o inimigo está tentando lançar na sua mente será quebrado em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de depressão, todo espírito maligno, de tristeza, de amargura, que tenta se levantar contra a sua vida, cairá por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a peleja não é vossa, senão do Senhor. Oremos ao Senhor agora, glória. Oremos, meus irmãos. Pai, glorificado seja o nome do Senhor. Neste momento nós queremos te agradecer e te bendizer, meu Pai, pela revelação desta preciosa palavra. O mal se levantou contra a nação santa para a despedaçar, mas Jerusalém tinha um Deus que sempre pelejou por ela, e por intermédio do poder do Deus vivo, os seus inimigos foram desbaratados. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem um Deus que peleja por ele, e por intermédio da unção do Espírito Santo, iremos triunfar em todo o tempo, e já cantamos o hino da vitória, porque só o Senhor é Deus. Ainda hoje, o inferno tenta se levantar com muita fúria contra a nação do Israel para a varrer do mapa. Mas em nome de Jesus Cristo, neste exato momento, Senhor, aonde o Hezbollah lança centenas de dezenas de mísseis contra Israel, Senhor, que a tua mão gloriosa guarde e proteja Israel em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda e abençoa Jerusalém, Senhor. Guarda Jerusalém, guarda, abençoe e prospere Israel, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, Deus santo, Deus eterno, o Senhor é o Deus em quem nós confiamos. Josafá não sabia o que fazer, mas ele declarou: os nossos olhos estão postos em ti. Deus, os nossos olhos estão postos em ti. Confirma, Senhor, cada passo dos teus filhos que oram comigo neste momento. Confirma e livra de
todo o caminho mau. Em nome do Senhor, repreendemos todo o temor, repreendemos neste momento toda hesitação, repreendemos, Senhor Deus querido, toda fraqueza. Fortalece neste momento os teus servos e filhas, Senhor, para a glória do seu nome, porque amanhã, Senhor, desceremos contra eles, Senhor, e a nossa vitória pertence ao nome do Senhor. O Senhor nos falou, Pai, parai, está em pé e vede a salvação para convosco, ó Fábio, e vede a salvação para convosco, ó Maria, e vede a salvação para convosco, ó João. E nós aqui colocamos o nosso nome, Senhor, porque o Senhor está falando conosco. Deus glorioso, louvamos ao Senhor Deus de Israel, com voz muito alta, a semelhança dos filhos de Deus ali, Pai, porque é o Senhor que sai a nossa peleja. Cremos no Senhor, o nosso Deus, e estamos seguros. Cremos nos seus profetas, que foram inspirados pelo Espírito Santo, e seremos prosperados para a glória do nome do Senhor, e os nossos inimigos todos, para a glória do nome do Senhor, serão desbaratados. Fortalece teu filho, tua serva, Senhor Deus querido, preparando-nos para o combate nesta última hora, Senhor, da igreja sobre a face dessa terra. Não iremos recuar, porque o Senhor não nos chamou para recuar. A igreja avança, Senhor, e o Espírito Santo é um espírito de fortaleza, Senhor. Portanto, corrobora com poder cada um dos teus filhos em seu homem interior, em seu coração, Senhor, para a glória do teu nome, para esta peleja nesta última hora. E assim nós te adoramos, Pai Santo, e assim nós te glorificamos por tudo aquilo quanto o Senhor já fez por nós. Nós te exaltamos, nós te glorificamos por esta palavra a qual nós tomamos posse neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado pela sua vida. Deus seja louvado pelo seu posicionamento diante da peleja neste momento. Deus falou claramente aos nossos corações: não é para recuar, não é para fugir, não é para temer, é para avançar. Oh glória! O Espírito Santo é aquele que nos fortalece, que te fortalece, porque você está amparado por uma gloriosa promessa. Diz o Senhor: não te deixarei, nem te desampararei. E de posse desta certeza, glória a Deus, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com muitas outras pessoas, pois sei que elas serão poderosamente edificadas. Se porventura você ainda não é inscrita aqui no canal, inscreva-se no canal. Ative também o sino das notificações para que você não venha perder nenhuma oração. Oh glória! E não se esqueça, deixe o seu pedido de oração aqui embaixo nos comentários deste vídeo. Eu estarei apresentando cada pedido a Deus e creio que Deus entrará com providência. E que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida. Glória a Deus, em nome de Jesus.